Oi pessoal, tudo bom? Aqui é o Leandro, eu tô de volta. Quem já viu a primeira parte aqui do curso já me conhece, mas para quem não viu ainda, eu vou me apresentar. Eu sou aqui liderando a parte comercial e de vendas, e nessa sessão eu vou mostrar para vocês como a Adecco se engloba, se encaixa num movimento muito maior do mercado. Na nossa visão, a Adecco é mais uma expressão de uma grande mudança que está acontecendo na indústria de comércio, na indústria de experiências digitais. Na nossa visão, o que estamos fazendo na Adecco é parte de um movimento muito maior. É a expressão de uma mudança na arquitetura das plataformas de comércio e na maneira que a gente constrói experiências digitais. As palavras-chave aqui é o headless e o composable, e que vamos falar mais à frente nesse curso. Pensem que existe uma grande onda vindo que vai alterar definitivamente como a gente cria experiências digitais. E a Adecco é justamente a prancha que vai te ajudar a surfá-la. A arquitetura de desenvolvimento web vem avançando nos últimos 15 anos com as novas possibilidades de tecnologia e os novos recursos que todo mundo vem criando. A gente pode resumir esse grande movimento de um começo lá atrás, onde as aplicações eram chamadas de monolito, que eu vou explicar, uma evolução para o headless e ainda mais agora uma outra evolução para o composable. Dando um pouco mais de contexto, se a gente entrar na máquina do tempo, há 15 anos atrás, para você subir uma loja, você tinha que fazer tudo do zero. Você tinha que achar uma maneira de fazer a gestão de pedidos, você tinha que fazer uma maneira de ter um catálogo, você tinha que arrumar uma maneira de ter um CMS. Tudo isso dava muito trabalho, por isso que a gente tinha muito poucas lojas no ar, que era custoso e difícil de executar. Então, foi nesse contexto que surgiram as primeiras plataformas de comércio. Elas botaram todas essas soluções que você precisava para subir uma loja numa mesma oferta. Isso fez com que a aceleração digital, que a transição digital do mundo ganhasse muita velocidade. E essas plataformas, elas tinham como uma ideia, uma arquitetura de desenvolvimento que todos os recursos eram feitos no mesmo lugar, eram grudados. Então, na mesma tecnologia, no mesmo stack, você tinha o checkout, você tinha o OMS, você tinha o catálogo, tudo no mesmo lugar, como se fosse uma grande pedra única com todos os recursos. É por isso que se chamava de monolito. Era tudo junto, feito no mesmo código, da mesma maneira. E como é que era isso no início, né? Então, quando você não tinha nada, qualquer coisa era muito bom. Mas você, com o tempo, isso eu digo os varejistas, começaram a ficar presos a essa estrutura. Porque se você não gostava do checkout, não tinha jeito, você tinha que ficar no checkout. Se você não gostava como era a maneira da busca, você não tinha jeito, tinha que ficar preso naquela plataforma. E a única solução era fazer a replataforma, uma migração para uma outra oferta que estava te dizendo que ela tinha mais recursos. No fundo, era uma grande corrida para quem tinha mais recurso. A quantidade que era importante. Então, se você tinha agora um sistema de afiliado, o outro não tinha, eu tenho agora um esquema de B2B, o outro não tem, eu tenho um marketplace, o outro não tem, mas nada era preocupado na qualidade do produto. Era mais na quantidade, ganha quem tem mais. E isso veio mudando. Bom, os anos foram passando, as marcas foram pressionando cada vez mais as plataformas de comércio em busca de recursos cada vez melhores, né? Quanto mais empresas levaram suas operações para o mundo digital, mais concorrido ele ficou, mais competitivo ele ficou, e não adiantava mais você simplesmente estar online. O diferencial agora é quem consegue realmente entregar algo diferente e que seja agradável ao cliente, que traga para ele uma satisfação de estar vivendo aquela relação com a marca. Essa experiência excepcional, ela pode ser entendida como ter algo muito distinto, muito único e que seja personalizado para o cliente. E esse tipo de solução, as plataformas de comércio que começaram na estrutura do monolito não conseguiam mais entregar em todas as frentes que elas competiam. Os monolitos, como a imagem já diz, são estruturas pesadas, lentas de mexer, muito devagar para a velocidade e a competição crescente do mercado. E a manutenção dessas estruturas, ao longo do tempo, se mostrou muito cara e muito difícil de ser feita com qualidade. As pressões por novas mudanças, por velocidade, por integrações, foi tornando essa estrutura do monolito impossível e inviável de ser mantida. Principalmente no front, as marcas queriam liberdade. E a solução foi o headless. Headless, infelizmente, não tem uma boa tradução. Se eu fosse te falar, é corte a cabeça. Mas não é exatamente isso. O que a gente está falando aqui é da possibilidade de você desacoplar a tecnologia e a estrutura do seu front da tecnologia e a estrutura do back. Isso dá para as marcas mais liberdade e também tira da plataforma de comércio o peso de ter que resolver esse ponto tão importante para os negócios. E o objetivo disso tudo foi dar mais autonomia para os times de tecnologia, para os times de negócio das marcas criarem agora sim a experiência única e customizável da sua marca sem ter que depender da solução da plataforma de comércio. Agora eles podem escolher
os melhores serviços que te atendem. Um elemento que permitiu você desenhar essa nova arquitetura foram os surgimentos das APIs, que são protocolos que criam uma nova camada entre o back e o front, e aí sim libertam as duas partes da sua plataforma. Na prática, isso é uma maneira de controlar os dados que vêm do front para o back e vice-versa, de uma maneira segura e escalável. Com isso, agora as marcas têm a liberdade de criar o front que elas quiserem. Elas podem criar, por exemplo, um front para um aplicativo de uma outra tecnologia, com uma outra linguagem, mas consumindo os dados da API da plataforma de comércio. Elas podem criar um outro aplicativo que seja para um celular, também conectando com a API da plataforma de comércio. Então ela pode ter, na verdade, vários pontos de contato com o cliente em diferentes linguagens, em diferentes tecnologias, mas tudo consumindo de uma mesma base de dados unificada, de catálogo, de pedido e outros serviços que também os varejistas comumente usam. A arquitetura headless já é uma realidade nos mercados internacionais. Para você ter uma ideia, 25% das marcas já utilizam a arquitetura headless. E daquelas que não utilizam, 80% responderam numa pesquisa que pretendem implementar a arquitetura headless nos próximos 2 anos. Essa pesquisa foi feita em 2022, ou seja, isso está acontecendo esse ano e o ano que vem. É um movimento super forte que a gente está aproveitando aqui na Deva. Praticamente todas as plataformas de comércio que a gente conhece já estão oferecendo arquitetura headless. Isso quer dizer, elas já se deram o trabalho de preparar as APIs, de preparar toda a sua infraestrutura para que você monte, caso você queira, um front-end em cima da arquitetura de back-end deles. Então, se você entrar agora no site da VTEX, do Shopify, do BigCommerce, da Magento, todos eles vão ter uma landing page específica dizendo, olha só, agora você pode montar a sua estrutura headless comigo. Ou seja, é uma resposta clara do mercado à pressão e é uma oportunidade que a gente está perseguindo aqui na Deco também. Agora, você dá a mão e eles querem o braço. As marcas, quando entenderam a possibilidade da arquitetura headless e viram a liberdade que isso deu para elas e as possibilidades de ganho de conversão, de ganho de autonomia, começaram a questionar por que isso também não pode estar em outras áreas do meu negócio. Por exemplo, por que eu não posso também escolher o meu checkout? Ou escolher a minha busca? Ou um outro serviço de integração? E isso foi a semente de criar o movimento do Composable. A ideia do Composable é que você, na verdade, compõe a melhor solução possível para a sua necessidade. Você vai escolher os melhores serviços disponíveis para cada uma das experiências que você quer dar para o seu cliente e compor, assim, uma experiência digital com o que você quiser. E é nesse momento que a gente está entrando agora. Contudo, com o passar dos anos, mais demandas, mais sofisticadas foram surgindo. E essa tendência do Composable já está sendo validada pelas maiores empresas. Existe até um relatório da Gartner, que você vai ter o link aqui no curso, e esse relatório vem mostrando como essa é uma tendência sem volta para as arquiteturas das aplicações de comércio digital. Outro termo associado ao que a gente está falando aqui é o MAC, que é o Microservices API First Cloud Native SaaS Headless. Basicamente, é toda essa arquitetura que tem a ver com headless e tem a ver com composable. Como vimos, a modularidade advinda da estrutura do headless e do composable permitiu às marcas escolherem os melhores serviços para suas demandas. Mas nem tudo são flores. Sim, por um lado, como eu já falei, isso tudo trouxe uma nova liberdade, uma nova autonomia, várias possibilidades de crescimento que antes não eram possíveis porque você estava preso à própria evolução da plataforma de comércio da sua escolha. Mas por outro lado, isso traz também, para quem está desenvolvendo uma solução headless própria, uma grande complexidade e um potencial aumento de custo de operação. Um primeiro ponto. Agora, a sua decisão é muito mais complexa. Antes, você decidia entre a plataforma A, B ou C. Agora, para cada um dos pequenos processos da sua aplicação, da sua experiência de comércio, você tem várias opções. E aí você tem que treinar o seu time em diferentes ferramentas, em diferentes tecnologias, tem que aprender como é que eles funcionam. Tem mais canais de suporte diferentes espalhados entre diferentes fornecedores. Por exemplo, agora você vai ter que escolher entre 10 fornecedores de checkout diferentes, 10 fornecedores de search diferentes. E por aí vai. As opções estão ficando cada vez maiores, melhores também, mas que dá um trabalho de você escolher e conhecer o que é o melhor para o seu negócio. Agora, você tem muito mais integrações com serviços feitos em tecnologias diferentes e de maneiras diferentes. Se isso não for bem feito e a manutenção não estiver em dia, você está construindo um Frankenstein que ele pode, obviamente, ter muito mais instabilidades e bugs do que seria se você mantivesse na sua plataforma monolítica de comércio. Por fim, quanto mais serviços integrados você tem, obviamente, mais demorado é o tempo de implementação, mais custoso é isso tudo. Então, o headless, se não for bem feito, pode sim aumentar
o seu custo de operação. Uma outra coisa que pode acontecer é plugando muitos pequenos serviços na sua aplicação, você pode ficar com os dados fragmentados e inconsistentes. Ou seja, começa a ficar difícil saber aonde está a fonte da verdade. E a gente sabe que é muito complicado tomar decisões de negócio se você nem ao menos sabe o que está acontecendo. A Deco se classifica como uma Composable DXP. Ou seja, a gente permite que você crie experiências digitais compondo também com os melhores serviços e produtos que vão te ajudar a entregar essa experiência totalmente personalizáveis em cima de qualquer plataforma de comércio. No final do dia, o nosso esforço aqui é permitir que as marcas consigam aproveitar a arquitetura moderna do headless e do composable, mas sem a dor de cabeça de ter que construir isso tudo por conta própria. A grande mudança de paradigma que a Deco está propondo para o mercado é que você comece a compor a sua experiência digital e as suas soluções de comércio pela Deco, ou seja, pelo front-end, que é onde os clientes realmente têm contato com a sua marca e que eles entendem a sua oferta de valor. O nosso entendimento é que não adianta nada você ter o back-end bem resolvido se você não está vendendo, se você não tem uma experiência de compra, se a sua conversão não está nos níveis que a sua marca poderia alcançar. Então a nossa sugestão é o seguinte: você começa pela Deco, você monta o seu front-end, ele fica altamente performático, rápido e evoluindo sempre. Depois, tendo a Deco e a conversão como referência, você vai escolhendo os outros serviços que vão compor essa solução com o melhor de cada categoria para o que você está buscando. A gente consegue entregar isso porque a Deco empacotou várias soluções, vários pequenos produtos e recursos que permitem você, na verdade, ter a melhor solução hoje de mercado para o seu front. Ele, primeiro, é muito rápido, ele está numa infraestrutura global na Edge e ele tem ferramentas para você fazer teste AB, para criar jornadas por audiência e aí sim evoluir sem limites e sem depender de nenhuma plataforma de comércio, livre para levar o seu código para onde você quiser. Com os nossos loaders que a gente apresentou na parte 1 e em breve o nosso sistema de workflow, você não só vai poder consumir dados da plataforma de comércio e de outros players de mercado que sejam do seu interesse, como também você vai poder integrar dados com fornecedores que você quiser, como você quiser. Além disso, a nossa estratégia de empacotar essas soluções, ou seja, criar um bundle, onde você tem uma camada de criação de experiências digitais, com uma infraestrutura de alto desempenho, e workflows que integram com outros serviços, é permitir que você aproveite a solução headless, você aproveite a arquitetura headless, sem aumentar o seu custo e sem ser um risco para a sua operação que você não consegue gerenciar. De novo, a gente está fazendo o headless sem a dor de cabeça. Então chegou a hora da revisão. Você vai ter aqui na tela um link para responder algumas perguntas sobre o que a gente falou agora. Lembrando, quem participar vai conseguir o certificado ao final do curso. Então as perguntas são: o que é headless? Quais são as principais vantagens da arquitetura headless? Quais são os maiores riscos de implementar o headless? Na sua opinião, quantos % da sua base de clientes estaria dentro do perfil para aproveitar a arquitetura headless nos próximos 2 anos? Parte importante do nosso produto e do nosso discurso comercial está intimamente relacionado ao Web Performance. Nesse contexto que a gente está trazendo, o Web Performance é a possibilidade, é a maneira que você mede tanto qualitativamente quanto quantitativamente a velocidade do seu site e o tipo de experiência que ele está entregando para o seu cliente. Quando a gente está falando de Web Performance, normalmente a gente tem as seguintes análises. Temos a análise sobre a velocidade de carregamento do seu site. Ou seja, quanto tempo ele demora para mostrar uma página, quanto tempo demora para o usuário conseguir interagir com aquele site e quão consistente está sendo essa entrega desses conteúdos no front-end, no navegador do cliente. Outra análise é entender quanto tempo está demorando para o site ficar interativo, ou seja, quão rápido um usuário consegue começar a interagir com aquele conteúdo. Às vezes é simplesmente fazer um scroll, é clicar num botão, enfim, quanto tempo aquilo está utilizável por alguém. Também avaliamos a suavidade e interatividade do site. Isso quer dizer, quando você faz um scroll, o conteúdo vem de uma maneira natural, a imagem carrega de uma vez só, de um momento que você entendeu que aquele conteúdo já chegou para você, não parece que tem algum bug ali, alguma instabilidade. Isso também é levado em consideração em Web Performance. E por fim,
a performance também percebida. Às vezes, você não tem como fazer um conteúdo ser carregado mais rápido do que ele já está sendo feito, mas você pode dar algum feedback que dê conforto para o seu usuário. Ou seja, uma coisa muito típica é um percentual do carregamento daquele conteúdo, daquela página, que mostra que algo está acontecendo, que aquela experiência não está quebrada e que é só esperar um pouquinho. Ao longo do tempo, o Google foi gerando pesquisas, métodos, tutoriais para ajudar os web developers, quem está desenvolvendo os sites, a criar sites cada vez mais rápidos, a entender performance. Por ser o Google, esse material que eles criaram é logicamente o norte que guia toda a comunidade de desenvolvimento na criação de experiências rápidas. Logicamente, todo mundo entende que ao seguir as diretrizes dele, você vai ter mais acesso orgânico e um custo de aquisição, um CPC nas mídias pagas, mais baratos, porque você está de acordo com os incentivos que eles estão colocando para o mercado. As métricas que compõem essa guia, esse norte que todo mundo está olhando e a gente também, se chama Core Web Vitals. São métricas que te ajudam a entender objetivamente como o seu site está performando, em termos de velocidade, de interatividade e também de estabilidade da experiência, de consistência. A primeira métrica é o Largest Contentful Paint, ou seja, é o tempo de carregamento do maior elemento que está naquela página. Muito normalmente, isso é uma imagem. E o Google sugere, ele na verdade cria critérios, de que esse indicador tem que ser abaixo de 2,5 segundos. Uma outra métrica é o First Input Delay. Isso quer dizer quanto tempo demora para aparecer algum elemento que gere interatividade, que o usuário possa reagir a ele e interagir com ele. O Google sugere que essa métrica esteja abaixo de 100 milissegundos para acontecer. Também temos a métrica Cumulative Layout Shift. Ela tem como objetivo medir a estabilidade da sua experiência enquanto ela carrega o conteúdo. Segundo o Google, você tem que fazer isso em menos de 0,1 segundos. Em seguida, temos também o First Contentful Paint. Ele quer medir quando aparece a primeira coisa que o cliente consegue olhar, que o visitante consegue ver na página e entender que vem alguma coisa ali. Nessa métrica, o Google sugere que seja feito mais rápido do que 1,8 segundos. E por fim, temos o Total Blocking Time, que é um intervalo entre o First Contentful Paint e o Time to Interactive, que é basicamente o tempo que demora tudo para acontecer e você ter algo utilizável. O Google sugere que isso seja feito em menos de 300 milissegundos. Existem algumas ferramentas disponíveis, até gratuitamente online, para você medir a velocidade de um site. Para listar algumas, você tem o GTmetrix, Pingdom, Web Page Test, você tem o Google Page Insight e o Google Lighthouse. Essas duas, por serem fornecidas pelo Google, são mais alinhadas com a maioria da indústria e é o que a gente mesmo usa para ver a velocidade dos nossos sites. A distinção importante entre os dois serviços do Google é que o Lighthouse, quando você roda ele via WebTools, ele vai pegar as configurações da sua máquina e da sua conexão para testar aquele site. Ou seja, tipicamente é um desenvolvedor, um designer, numa máquina moderna, numa conexão boa. Já o Google Page Insights, ele tem duas métricas diferentes, uma melhor do que a outra. O Web Vitals, quando ele traz as informações do Web Vitals, aqueles são dados reais que ele guardou da navegação daquele site específico através do navegador. Já os dados que são de performance, ele pega de uma média da tecnologia do brasileiro. Ou seja, ele vai pegar um Moto G numa conexão que não está ótima, o que também é muito mais rigoroso do que o Lighthouse. Então é por isso que a gente foca mais nos resultados do Google Page Insights. Um caso muito legal da gente ver na prática é o caso da ZDog, que foi a primeira loja a implementar a Deco. Você entrando aqui no PageSpeed Insights do Google, a gente tem dois relatórios diferentes. E é muito importante você distinguir o que cada um deles fala. Esse primeiro bloco aqui de cima, ele está falando do Core Web Vitals, ou seja, quais são as principais métricas da web que eu falei aqui no curso, Então é o Largest Contentful Paint, First Input Delay, e por aí vai. E aí quando você entra no site da ZDog, uma pessoa que vai analisar e falar do case da Deco, fala, olha só, olhei aqui, vocês estão reprovados no celular. Veja só como é que não funciona. E aí você vai rodar para baixo, e esse aqui, na verdade, é o diagnóstico de desempenho, e a nota que totalmente todo mundo vê, vai bater 37. E aí, quem quiser realmente falar mal, vai falar, olha só, vocês não conseguem entregar performance. Mas vamos entender cada um desses relatórios e a parte deles. Esse relatório de desempenho, ele é focado em dados de laboratório. O que quer dizer isso? Ele rodou agora, em tempo real, o carregamento dessa página, que foi a home do site, usando um Moto G Power com uma limitação de 4G, ou seja, um celular que seria médio para baixo no Brasil. E aí quando você vê aqui, ele está reprovado também. Então, na verdade, a homepage da ZDog ela não está dentro das principais métricas
de Core Web Vitals do Google. Mas ao clicar em origem, ao invés da URL da home, ele dá aprovado. O que isso quer dizer então aqui para o Google? Que esse site, na média, todas as páginas dele, está entregando um desempenho de altíssimo nível no Core Web Vitals. E, portanto, esse site vai receber mais tráfego e mais relevância. E isso aqui é muito mais importante porque, na verdade, o que ele coleta aqui no Core Web Vitals são os últimos 28 dias de tráfego nesse site, as visitas inteiras, em diferentes dispositivos móveis e diferentes conexões. Então, a história que esse relatório está contando é a seguinte. Esse site realmente tem uma homepage que está pesada. E esse site realmente dá uma experiência ruim para quem tem um celular Moto G Power e limitação de 4G. Mas, na verdade, o cliente que entra na ZDogg, ele provavelmente, o cliente médio, né, não está usando uma conexão ruim e muito menos um aparelho mais antigo. Ele deve estar usando um iPhone, um Samsung super moderno e numa conexão 5G. Então, o time da ZDogg, ele se guiou muito mais pela experiência que ele estava criando de fato para os clientes dele e conseguiu a aprovação no que eles precisavam, do que meramente tirar uma nota nesse dado de laboratório. E para outros negócios pode fazer sentido, né? Uma loja como as lojas Storra, por exemplo, que é de moda acessível, é mais importante o desempenho, né, que é feito por laboratório, estar mais alinhado com Core Web Vitals. Então é isso que é importante saber na hora de apresentar para um cliente, né? Não cair numa pegadinha ou numa dúvida que você não consegue explicar. Por que a performance é importante? Talvez você já saiba disso, e provavelmente os seus clientes também já sabem disso. Mas eu vou aproveitar aqui para declarar o óbvio para todos nós. Velocidade de carregamento afeta conversões diretamente e afetam as vendas de uma plataforma de comércio. Existem dezenas de pesquisas e evidências sustentando esse fato. Por exemplo, uma dessas pesquisas apontou que aumentando a velocidade do seu site em 0,1 segundos pode aumentar as vendas em até 10%. Em um site que não seja um e-commerce, seja um site institucional ou de captura de lead, esse aumento pode gerar até 7% de aumento dos page views. Outra pesquisa, e essa é do próprio Google Research, aponta que a chance do seu bounce aumentar é de 90% se o seu site ficar mais lento partindo de 1 segundo para 5 segundos. No caso do seu site carregar em mais de 10 segundos, a chance do seu bounce aumentar é de 132%. Ou seja, é uma certeza que você vai aumentar o seu bounce. O cruel dessa métrica e dessa pesquisa, e todo varejista vai sentir essa dor como a gente sente, é que você, nesse caso, está perdendo o tráfego que você já pagou para ter. Você já fez as iniciativas de SEO, você já lutou pelo posicionamento orgânico, você já pagou para o próprio Google para ele mostrar sua marca e seus produtos nas suas ferramentas de busca. E mesmo assim, você está perdendo uma parcela desse tráfego simplesmente porque o cliente não consegue ao menos ver o conteúdo que você está entregando. Ele não consegue nem reagir àquela página e acaba dando bounce, indo para o concorrente. E falando de desempenho, a velocidade de carregamento da sua página provavelmente está afetando 3 métricas importantes do seu negócio. A primeira delas, a gente já falou aqui, é a conversão. Isso quer dizer, em qualquer cenário, que o usuário chegou à ação final que você gostaria. No caso de um e-commerce, logicamente é a compra. Uma outra pesquisa aponta que um site que carrega em 1 segundo versus um site que carrega em 5 segundos converte 3 vezes mais. Uma pesquisa também aponta que a Amazon perderia 1,6 bilhões de dólares ao ano caso seus sites ficassem meros 1 segundo mais lentos. Isso é uma eternidade para as métricas do mundo digital. Uma outra métrica que eu já falei é a visibilidade para o Google, que está relacionada ao SEO. Ou seja, o Google vem desde 2020 incentivando experiências mobile first que sejam rápidas e gerem engajamento. Explicitamente ele falou que vai favorecer as marcas, os ambientes que tenham esses critérios. E esse é justamente o mais difícil hoje você conseguir nas plataformas de comércio. Se você rodar aí os sites, vai ver que muitos têm uma experiência desktop média, batendo uma nota 70, 80, mas o mobile tipicamente está abaixo de 30. Ou seja, uma grande oportunidade de ser descoberto e ganhar mais tráfego do Google. Por fim, temos a usabilidade. Clientes voltam e têm uma relação com marcas que entregam experiências prazerosas, agradáveis de consumo também. Uma pesquisa pela Ericsson apontou que o nível de estresse de alguém que está esperando mais de 6 segundos para ver um conteúdo num celular é igual a ver um filme de terror. Nos últimos 15 anos, os desenvolvedores web foram ficando cada vez mais afeitos ao JavaScript. O JavaScript veio para estender as possibilidades de experiência web. Você criar um menu com uma animação, você criar algum elemento que carrega na página sem você precisar recarregar a página inteira.
O JavaScript é uma linguagem muito boa e versátil. Por isso a gente vê ela em todos os lugares, desde mobile, aplicativos, até na televisão e tudo mais tem algum nível de JavaScript. Por definição, o JavaScript não tem problema nenhum. Na verdade, só ajudou a gente. Porém, enviar altos volumes de código pesado para o navegador vem afetando sim o desempenho dos sites ao longo do tempo. Além disso, a proliferação da comunidade em torno do JavaScript criou dezenas de opções de bibliotecas e frameworks. Então agora, um desenvolvedor júnior precisa dominar tudo isso para subir uma simples página no ar. Então, o dado concreto é que as páginas vêm ficando mais pesadas e mais lentas ao longo do tempo. Uma página normal hoje carrega mais de 1 megabyte de JavaScript para funcionar. Um parâmetro legal é a gente imaginar que não muito tempo atrás, o software que levou o homem à Lua, ele pesava somente 4 KB. Então uma página hoje, dessa que carrega em 1 megabyte, é 250 vezes mais pesada do que o software que levou o homem à Lua, um software super poderoso com cálculos complexos. Uma outra pesquisa do Google Research apontou que os sites estão carregando no celular em média em 15 segundos, o que é uma eternidade na internet. A Deco fez algumas apostas de arquitetura tecnológica para conseguir entregar essa performance nunca antes vista. A primeira aposta da arquitetura da Deco foi mudar a maneira que a gente dá deploy no código, ou seja, entrega ele para o navegador do usuário final. Tipicamente, as aplicações de comércio eletrônico hoje têm um servidor estático em algum lugar só, normalmente nos Estados Unidos, que faz o código ter que navegar até os Estados Unidos e voltar. Só nesse trajeto, você já saiu da zona de carregamento instantâneo, ou seja, da maneira que o usuário percebe que aquele conteúdo carregou na mesma hora. No serviço que a gente usa, o Deno, a gente, na verdade, entrega o código em 35 regiões espalhadas pelo mundo. Ou seja, a gente garante que o servidor que está com aquele código está sempre bem pertinho do usuário. Como eu acabei de falar na sessão anterior, o JavaScript, o crescimento dele, a proliferação e seu uso em diferentes lugares de aplicações, vem deixando realmente os sites mais pesados. Seja com códigos first party, usados mesmo para desenvolver ali, por exemplo, um menu, seja os códigos third party, ou seja, de terceiros, como tipicamente a gente usa um GA, um outro serviço de analytics, e na estrutura da Deco a gente vem reduzindo o JavaScript ao máximo, com diferentes soluções que você pode ver depois na nossa documentação técnica. Então, quando você pega a loja Tema, por exemplo, que a gente mostrou na demo, por padrão, ela manda 0 JavaScript para o navegador, tendo um ganho gigantesco de performance. Por fim, a gente também escolheu não desenvolver uma linguagem própria de programação, mas se alavancar das linguagens mais famosas, mais populares, para a pessoa poder aprender Deco muito rápido. Então a gente usa o Preact, que é uma versão otimizada do React, e a gente usa um framework de CSS HTML, que é o Tailwind. Nós temos estratégias para resolver especificamente alguns do Core Web Vitals, que eu falei anteriormente. O Total Blocking Time, por exemplo, a gente usa uma estrutura de islands, de ilhas de conteúdo, que faz a gente entregar o mínimo de JavaScript necessário para o navegador. Além disso, para lidar com serviços como o Google Tag Manager, que é muito comum, a gente usa um outro serviço chamado PartyTown, que carrega esse código numa outra thread, num outro momento do código principal, garantindo que o seu site vai ficar iterativo muito rápido. Outra métrica que a gente ajuda a melhorar de maneira muito intencional é o Largest Contentful Paint. Nele, os desenvolvedores têm total acesso ao HTML. Isso quer dizer que ele consegue criar tags para preload, para pré-carregar todo o conteúdo no navegador, garantindo alta performance. Além disso, cada imagem é redimensionada e cortada automaticamente no nosso sistema, garantindo que, apesar do designer subir uma grande imagem pesada e detalhada, no momento de entregar isso para o navegador, a gente vai entregar os mínimos de bytes necessários para aquele conteúdo funcionar. Por fim, também ajudamos no First Contentful Paint. O processo de renderização acontece na edge, como a gente já falou várias vezes, perto do usuário. Isso garante que o tempo de latência do servidor para ele renderizar o conteúdo e entregar para o navegador é o mínimo possível. Além disso, a gente tem um sistema de stale cache nas APIs das plataformas de comércio que garantem que seu site esteja sempre online, mesmo que haja algum tipo de atraso, significando que a página vai estar sempre pronta, completa e rápida. Além de melhorar os Core Web Vitals diretamente, ou seja, a pontuação percebida pelo Google, a gente tem também algumas estratégias que melhoram a experiência do usuário, independente da nota. A primeira estratégia é que todo o conteúdo é renderizável no servidor. Isso faz com que as páginas não dependam de JavaScript para carregar. Isso é especialmente importante quando você está acessando o conteúdo de um celular e talvez uma conexão um pouco pior.
o que é, na verdade, a grande maioria dos acessos à plataforma de comércio hoje. Nós também pré-carregamos conteúdos adjacentes. Pensa comigo, a última vez que você ouviu alguma música no Spotify e se você perdeu a conexão, mas ainda tinha algumas músicas na fila tocando. Ou seja, o Spotify já tinha carregado essas músicas enquanto você ouvia a primeira. A gente faz a mesma coisa. Quando um usuário pousa na sua home, ele aterriza na sua home, o nosso sistema já entende todos os possíveis caminhos que ele pode ter, ou seja, os links, as URLs que existem nessa página, e enquanto o cliente está interagindo com aquele conteúdo, a gente já está trazendo conteúdo das outras páginas. Então, quando ele resolve ir para uma outra etapa, aquele conteúdo já está pronto para ele. Por fim, o nosso recurso de customização permite que você crie jornadas por audiências. Mas esse conteúdo, como a gente não faz cache do HTML, ele é carregado sempre na hora e muito rápido. Você deve lembrar de uma experiência, por exemplo, usando o Google Optimizer, onde você criou um teste e aquele teste era uma troca de banner. E quando você vai ver o teste no ar, muitas vezes ele carrega o primeiro banner, rapidamente ele tira e substitui pelo banner do teste, o que é uma experiência péssima e faz o cliente pensar que aquele site está com algum tipo de problema. Isso nunca vai acontecer na Adecco, porque a gente sempre renderiza o HTML na hora, sem cache.